Maria escreve em cada círculo da figura um número de um algarismo, sendo todos os 7 números diferentes. O produto dos 3 números nas 3 linhas é sempre o mesmo. Qual número foi escrito no círculo com ponto de interrogação? Então o que a gente sabe aqui? A Maria vai escrever um número de um algarismo em cada círculo da figura. Então, de um algarismo a gente tem 0, 1, 2, 3, assim por diante até o 9. Todos os números de 0 a 9. Então ela vai colocar aqui 7 desses números nessas bolinhas. E em cada linha que eu tiver aqui, tem 3 linhas no total. Essa linha, essa outra e essa na vertical. O produto dos números que ela colocar nessas bolinhas que estão na mesma linha tem que ser sempre o mesmo. E aí a gente tem que descobrir qual número que vai aqui na interrogação. Então, aqui a gente vai precisar de um pouco de aritmética e um pouco de lógica, porque repara o que acontece. A gente tem nos números aqui de 0 até 9, tem os primos, que são os fatores mais importantes, né? Tem 2, 3, 5 e 7. E também o 0. O 0 é interessante porque, será que a gente pode colocar o 0 aqui em algum lugar? Nota que se eu colocar o 0 em algum desses círculos, então o produto dessa linha que tem o 0 vai ser 0. Então teria que ter, como o produto de todas as linhas tem que ser sempre o mesmo, eu teria que ter produto dessa linha 0, dessa 0 e dessa 0. Então, não teria como ter todos os produtos 0, porque eu só tenho um 0 para colocar. E tenho que colocar números diferentes nas outras bolinhas. E o único jeito de ter produto igual a 0 é se tiver um 0, né? Então, mesmo que eu colocasse o 0 mais aqui para o meio, se eu colocar o 0 aqui, por exemplo, aí eu teria produto 0 nessa linha, 0 nessa coluna. Só que não teria como ter produto 0 nessa daqui, porque eu não posso colocar um 0 em nenhuma dessas bolinhas. Então, na verdade, a gente já descobre que o 0 está descartado, a gente não vai poder usar o 0. E o mesmo argumento vai aplicar aqui para mostrar que a gente não vai poder usar nem o 5 nem o 7, porque nota que os números aqui de 1 até 9, esses 5 e esses 7 são fatores primos que só aparecem uma vez, ao contrário do 2 e do 3. O 2 e o 3 são fatores primos que aparecem aqui, só que o 6 é igual a 2 vezes 3. Então tenho outros fatores 2 e 3 nessa lista. O 8 é 2 ao cubo. Tem 3 fatores 2. O 9 é 3 ao quadrado. Então eu tenho mais fatores 2 e 3, ao contrário do 5 e do 7. Não tem nenhum outro múltiplo de 5 ou de 7 nessa lista de 1 a 9. Então pensa se eu colocasse aqui o 5 numa dessas bolinhas do meio. Então eu teria que, com certeza, essa linha é múltiplo de 5. Essa coluna aqui também, múltiplo de 5. Só que como que eu faria daí para essa linha aqui de cima ser múltiplo de 5? Não teria como, né? Porque eu precisaria de outro 5 aqui. E a mesma coisa se eu trocar 5 por 7. Então você vê que com esse argumento você vê que não dá para usar nem o 5 e nem o 7. Então quais números que sobram para a gente colocar nessas bolinhas? Vai sobrar o 1, o 2, 3, 4, que é 2 ao quadrado. Então vou colocar aqui já em fatores primos. O 5 não vai poder, o 6, que é 2 vezes 3. O 7 não pode, daí tem o 8, que é 2 ao cubo. E o 9, que é 3 ao quadrado. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque agora a gente vai precisar aplicar aritmética. A gente vai colocar esses números aqui nessas bolinhas, de modo que o produto seja sempre o mesmo, né? Então o que a gente sabe? Para o produto ser sempre o mesmo, a quantidade de fatores 2 que aparece na primeira linha, por exemplo, tem que ser igual a que aparece na segunda e igual a que aparece nessa coluna. E a mesma coisa para o fator 3. A quantidade de fatores 3 que eu tiver em cada linha tem que ser a mesma. É o único jeito do produto dar sempre o mesmo. Então agora basta a gente conseguir pegar esses 7 números e colocar aqui nas bolinhas, de modo que preencha todas elas e satisfaça a condição do enunciado, do produto de cada linha ser sempre o mesmo. Então vamos tentar aqui fazer um preenchimento. Agora a minha ideia para começar a preencher aqui foi a seguinte. Eu comecei colocando o 9 nesse quadradinho no meio. Por quê? Porque é 3 ao quadrado. Então é melhor eu colocar esse 3 ao quadrado aqui no meio, porque ele participa de duas linhas. Então eu já vou ter um fator 3 ao quadrado para essa primeira linha e para essa coluna. Se a gente pegar e colocar o 9 num dos cantos, vai ser mais difícil, porque aí ele só vai participar de uma única linha, ao invés de duas. Então a minha ideia foi colocar os quadrados aqui no meio. Então eu vou colocar o 9, que é 3 ao quadrado, vou escrever como 3 ao quadrado, e o 4, que é 2 ao quadrado, aqui no meio, e tentar preencher a partir disso. Então eu já tenho um fator 3 aparecendo duas vezes aqui, e um fator 2 aparecendo duas vezes aqui. E aí a gente pode riscar aqui o 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado da nossa lista. Agora, repara que eu tenho um 3 ao quadrado na primeira linha, então eu vou precisar ter um 3 ao quadrado na segunda linha também. Como que eu posso pegar dois números aqui e colocar nessas duas bolinhas de modo a aparecer um 3 ao quadrado? Nota que os únicos fatores 3 que sobraram aqui são o do próprio 3 e o do 6, que é 2 vezes 3. Então eu vou colocar
numa dessas bolinhas o 3, e na outra o 6, que é 2 vezes 3. Então, olha o que apareceu. Agora a gente tem um 3 ao quadrado nessa linha, 3 vezes 3, e tinha esse 2 ao quadrado, e tem agora outro 2, então eu tenho 2 ao cubo. Então, eu vou precisar que apareça um 2 ao cubo na primeira linha, e também um 2 ao cubo nessa daqui. Mas aí, se eu preciso de um 2 ao cubo nessa linha vertical, e eu já tenho 2 ao quadrado, então o único número que poderia ir aqui na interrogação seria o 2. Então, vamos ver se esse preenchimento aqui vai satisfazer as condições do enunciado. Se eu colocar o 2 aqui, então tem que riscar o 2. E eu já usei o 2 vezes 3, já usei o 3. E aí sobra o 8 e o 1. Então eu teria um 2 ao cubo para colocar numa dessas e o 1 na outra. Então nota que aqui está fazendo todo sentido, né? Porque eu tenho 2 ao cubo, 3 ao quadrado nessa linha. O produto dá 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Nessa segunda linha eu tenho também 3 ao quadrado, 2 ao cubo. E nessa aqui do meio eu tenho 3 ao quadrado e 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo. Então o produto de todas elas está dando igual. E o número que vai na interrogação tem que ser o 2. Portanto, a resposta aqui vai ser a letra A, 2.